Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um podcast. Gustavo, só entrevistão legal, né? Só entrevista boa, cara. Então. Falamos semana retrasada de sexo, depois falamos de ET lá, de extraterrestre com a Ana Luísa, deu um show aqui. Chefe Zezinho também deu um show. Chefe Zezinho sobre gastronomia. É eclético o negócio. Eclético. E agora, como de costume, já que a gente vai falar hoje sobre política, tá. Eu fiz uma pergunta para você. Você não esquece esse como negócio. A gente é um quiz, podcast, tem que ter uma pergunta, né? Não pode ser. Então vai, ué. Então eu vou fazer uma pergunta para você que eu quero saber se você vai saber responder. E você de casa também. Você Tá. vai ter que responder. Não vale colar. Se você procurar, aí não vale. Tá, vai lá. Então, o Brasil, ele foi um Brasil parlamentar durante dois períodos. Um no Brasil Império e outro no Brasil República. Entendeu? Certo. E eu quero saber o seguinte, o governo parlamentarista do Brasil República teve quantos primeiros ministros? E foi um período curto, de 1961 a 63. Então, mas calma, tem que Quantos? Tem que ter. 1, 2 ou 3? Eu respondo no final do programa? Você responde no final do programa. Beleza. Beleza? Eu não posso consultar mesmo, né? Porque só viu aqui, supletivo. Puta que eu pariu. Tudo bem, vamos lá. Então, mas como a gente está falando de política, né? Genial a pergunta. Então, vamos falar hoje, olha, eu fiz uma fichinha, que era uma ficha... A moça tem uma ficha campeã. Cara, era enorme, eu tipo assim, eu tive que resumir muito, porque era uma coisa assim... Com essa letra de médico, hoje eu lazarento até que botei você uma tem. camisa bacana, porque a gente, quando vem pessoa bacana aqui, a gente tem que... Você para de vir de havaiano. Isso, e o cara, né? Aquelas camisas coloridonas, não dá, isso, né? vai, Hoje vai. tem que ser sério, né, o negócio, né? Olha, ela é natural de São Paulo, casada, mãe, graduada em jornalismo e relações públicas. Foi diretora de jornalismo da TV Sorocaba SBT, além de apresentadora tanto da TV Sorocaba quanto da TV Tem, que é a Rede Globo, né? Foi secretária de comunicação da Câmara Municipal de Sorocaba e aí, cara, ela tomou gosto pela política. Em 2017, ela se candidatou a prefeita de Itapetininga. E olha, vou te falar, hein, se elegeu com mais de 40 mil votos. E como ela fez uma excelente, né, prefeitura, um excelente trabalho, ela se reelegeu em 2021 com uma aprovação altíssima. Hoje, ela é pré-candidata a deputada federal. Estamos aqui com ninguém menos que Simone Marchetto. Tudo bem, Simone? Gentis demais. É uma honra reencontrá-los e participar desse programa. Feliz demais. Porque somos colegas de profissão, né? Colegas de profissão. Dividimos o camarim por muito tempo. Verdade. Vocês me expulsavam do meu camarim para entrar com o programa. Exatamente. Que legal estar com vocês aqui. Fico muito feliz. Obrigada pelo convite. Uma alegria te receber aqui no Estúdio Quiz, nessa arena aqui que recebe muitos artistas, comunicadores e políticos. E você é meia mussarela, meia calabresa, não é isso? Exatamente. Assim, mas vamos lá. O que eu gosto sempre é de começar lá do início, como que você virou comunicadora. E aí a gente vai falar da transição para a política. Como que foi? Bom, eu sou paulistana. Os meus pais mudaram para Itapetininga. Eu tinha meus 17 para 18 anos. Tinha que escolher alguma coisa para a carreira faculdade, né? A profissão que eu ia escolher. A minha mãe falou, você tem que ser professora, né? Aquele tempo antigo, você tinha tem só que FKB ser professora. lá ou tinha outra coisa? Outra faculdade? De faculdade tinha OAS e FKB, só. E aí, o que acontece? Aí me formei em professora, né? Agora magistério, na época magistério, mas hoje é pedagogia. Sim. E depois eu fui me descobrindo a comunicação, foi algo que eu sempre gostei, sempre fui muito comunicativa, líder de classe, aquela coisa toda, e sempre inconformada com as coisas, cobrando. Gente, meu pai me contou uma coisa que eu fiquei absurda, eu estava na 7ª série, antigamente era séries, né? Agora mudou tudo. E até a 8ª série, não tinha 9º ano. Aí, na 7ª série, meu pai comprou um gravadorzinho pequenininho do Paraguai, ele foi pro Paraguai, e era uma fitinha desse tamanhinho, só tinha um lado, A e B. Sei, conheço. Você acredita que naquela época eu peguei o gravador, levei para a escola, tinha um professor que tratava os alunos de uma forma diferente. Eu estudava no colégio de irmãs lá em São Paulo, Mariuardi, colégio Mariuardi, gravei a aula. Mentira. Tomei um fumo da diretora, aquilo não podia. Olha isso, na 7ª série, ou seja, o jornalismo já estava ali, presente. Exatamente. Aí, Erondina era prefeita de São Paulo. Nossa, só fez cagada em São Paulo. Puta eu estava
No colégio, entrevistei, falei para a irmã Sério? que eu ia levar a Erondina para ser entrevistada. Ela falou, imagina, que vai vir aqui a prefeita de São Paulo, que eu morava em São Paulo, estudava em São Paulo. Você estava na 8ª série. Não, você não vai trazer. Eu falei, vou cobrar a mulher, vamos falar sobre política. Olha algumas passagens da minha vida que a gente nunca vai imaginar lá na frente. E aí levei a Erondina para o colégio. Era trabalho de... como é que era o nome? Ciências Moral e Cívicas? Estudos de ciências e... Mas é isso aí. Moral e Moral cívica. E aí levei a prefeita de São Paulo. Então, e questionando e já fazia... E aí ele dava os dois, né? Porque eu estava interrogando ela e política ao mesmo tempo, falando de política. E produzindo, porque para trazer não é Produz- fácil. oi- Não é oitava fácil, né? série. Jornalismo completa já, Completa, né? exato. Eu estava na 8ª série quando a gente fez isso. E aí passaram uns anos, aquela coisa toda, o que você vai ser, o que você vai ser. Sempre gostei da área de comunicação. Então, aí eu fiz relações públicas primeiro na FKB. Estava em Itapetininga, era o que tinha lá, estava no auge, fiz relações públicas, trabalhei para a rede Chevrolet. E aí, só que eu me identificava, tinha uma matéria que era o jornalismo. Aí me apaixonei e falei, não, eu vou fazer essa faculdade também. Chegou no 3º ano de relações públicas, eu fiz jornalismo e relações públicas e dava aula. Então, de manhã eu fazia o NISO, que era aqui no seminário. Sim, né? sim, na Eugênio Salerno. Até o pessoal estava comigo, passando aqui em Sorocaba, falou, mas aqui tinha o NISO. Eu falei, isso faz Opa. não tinha ainda a universidade, né? Sim, sim. E aí então eu fazia de manhã aqui, à tarde eu vinha de van, ia para Itapetininga, já ia dar aula, depois que eu dava aula, à noite eu ia fazer FKB, terminar Relações Públicas. E aí foi. Depois dava aula, aí eu recebi um convite para fazer na TV Aliança, Erismote, ou seja, que não tinha estágio, mas eu TV era Aliança, para quem não sabe, é a TV Tem, é a Globo, que TV chegou Tem. como a TV Aliança, né? Isso. O Alexandre Guzmão foi um dos caras Isso. que ajudou. Quem me contratou lá foi o Zana, e eu era SMOT, então, porque não tinha estágio naquela que é época. SMOT? O SMOT era uma pessoa que era contratada para cobrir férias, então eles faziam uma programação de saiu, entra outro, e nessa eu ficava 6 Vai ficando meses, sempre 8 cobrindo meses, alguém. e aí voltava, eu já voltava de novo, estudando. Tipo uma reserva, uma substituta. Era cobrindo férias, cobridora de férias. Cobridora de férias. E depois, então, me formo, e aí eu vou para Itapetininga, ser a primeira pessoa a apresentar, né, a TV Tem de lá. Aí depois aí eu fui para TV Tem de Bauru, da TV Tem de Itapetininga, fui para a TV Tem de Bauru. Da TV Tem de Bauru, eu fui para a EPTV em São Carlos. Da EPTV em São Carlos, a Tânia Pavlovski, que vai montar o jornalismo da TV Sorocaba SBT. Então, só para TV Tem, quando ela fala, é Globo, para você que é de outro lugar, Sim, né? Globo. E a TV Sorocaba, SBT, é o SBT daqui, que Filiada. é 34, é uma filiada, que o Silvio Santos era sócio, não sei se É é ainda e tal. Então, você saiu da Globo para ir para o SBT. Exatamente. E aí, teve um período que eu estava no SBT, eu recebi um convite, né, para ir para a Câmara Municipal de Sorocaba. Eu queria uma experiência nova. Tá. Aí eu fui ter meu bebezinho, eu estava grávida, e aquela coisa toda. Ah, não, perdão, não estava não, foi depois, é tanta coisa. Aí depois eu voltei para a TV, aí depois que a Manoeli nasceu. Fui para a Câmara Municipal de Sorocaba, fiquei lá por um tempo, uma experiência maravilhosa, mas não me imaginava, viu, ir para a política, não. Você comentou que a Câmara incentivou? Não. Não foi. Não, até ali... Ao contrário, pegou... até ali eu estava Bronca. de boa, achava bem difícil a política. Bem difícil. porque E você onde deu escuta. esse start? Aí isso era bacana. Aí eu volto para a TV Sorocaba SBT para abrir mais 2 telejornais, que até então tinha o da noite, abrimos o da manhã e o Jornal do Meio-Dia. Então, eu estou para inaugurar os HDs da cidade, né? A gente tinha que passar, fazer aquela mudança. Vamos para o HD. Antes de ir para o HD, uma semana antes que eu ia fazer essa transmissão ao vivo em Itapetininga, no telejornal, eu entrevistei o ex-governador Geraldo Alckmin na TV Sorocaba SBT, que eu cobrava muito ele por Itapetininga, que tinha uma corrupção muito grande na saúde de Itapetininga. E por um ano, toda a verba do Estado foi suspensa, e eu denunciei, eu fiz todo o acompanhamento da matéria. E aí chegou a data dele voltar a fazer o repasse.
E o prefeito da época nem sabia a data, mas eu tinha tudo marcado como um jornalista chamado Nota Pé, né? Que a gente vai acompanhando os fatos. Você vai ver o final da história. Levei lá até então o governador, acabou a entrevista, conseguimos, aí o prefeito me ligou para saber o que estava acontecendo, aquela coisa toda. E aí ele me chamou para uma reunião e falou, queria conversar com você aqui na TV, posso? Falei, pode. Falei, vou tomar bronca, né? Fiz alguma coisa. Aí ele falou, eu acho que você cobra tanto Tapetininga, vão vir as eleições aí de 2016, né? Eu acho que você é uma boa candidata a prefeita. Eu falei, não, governador de E nem jeito morando não. você não estava lá. Não estava nem morando em Tapetininga. Os meus pais estavam lá, minha irmã, mas eu não. 11 anos em Sorocaba. Meus 2 filhos são sorocabanos. E aí eu falei, não, governador, isso daí não é para mim, não. Eu só cobro todo esse lado de cá, só cobrando. Não vou para... Imagina, esquece. Sou pedra, não vidraça. E fui embora. Ele foi embora, falou, mas pensa com carinho, vamos marcar uma reunião no palácio e tal. Eu falei, tá bom. Passou. Uma semana depois, eu vou fazer a transmissão do HD em Tapetininga. E aí tinha um pessoal que a gente estava convidando para assistir o telejornal, ia mostrar os bastidores do telejornal. Nisso sobe uma senhorinha, lá na sacada da prefeitura, onde eu fiz a transmissão do telejornal, e ela fala assim para mim, ela subiu lá, a dona Irene, é uma evangélica, e ela falou, olha, eu preciso muito falar com a Simone Marquete e tal. O que aconteceu? Aí ela falou, olha, eu tenho uma palavra para você. Eu estava no culto no domingo, isso era uma segunda-feira, e Deus revelou que você tem que vir para cuidar de Tapetininga. Vem ser nossa prefeita. Meu Deus. Nossa. Forte. Gustavo, eu estava para entrar ao vivo, eu falei, oi? Como assim? Não, Imagina, meu Deus, né? meu O coração... TP para rodar e E tudo. meu coração, sabe, começou a borbulhar. Falei, meu Deus, que isso? Aí voltei para casa o caminho inteiro pensando. Estava com uma repórter chamada Andréia Trevisan. E aí eu falei, Andréia do céu, você viu o que aquela mulher falou? Aí fiz uma foto, brinquei com a equipe. Falei, me respeitem, que agora eu vou ser prefeita tal. E aquilo foi... Aí foi eu colocar em oração, sempre fui uma mulher de muita fé. Participava dos grupos de oração aqui em Sorocaba, do Padre Wagner, das missas, fui pedir oração e não contei o que era. E até teve um dia que ele falou, olha, eu vejo assim, o senhor coloca um caminho novo, e é para você trilhar esse caminho novo. O Anselmo Neto fez oração por mim também, da igreja. Que é vereador. Que não é mais vereador. Não é vereador, mas foi vereador, e aí ele falou, olha, você pode ir para a missão. São confirmações, né? Quando começa Fui a bater buscando a assim, palavra e eu falei, então vamos. E aí começa a vida toda política. Nossa, incrível isso. Né? cara, Louco. Eu trato mais isso como uma missão mesmo, porque como jornalista, nós sabemos as dificuldades que a população passa. A gente retrata o cotidiano das pessoas. E tem coisas que são tão simples de fazer para você dar dignidade, ter o olho no olho, resgatar a política verdadeira. Porque o político sai na largada, mesmo eu nunca sendo político, mas eu sou política e quero fazer um trabalho político, assumo isso, mas na largada você já sai perdendo, porque as pessoas não acreditam mais na política brasileira. Então, primeira situação é brigar para provar que você não é mais um. Que você é sério, né? Que você tem um trabalho que você pode desenvolver. Segundo, que é aquela coisa, vamos ver até quando vai. Depois já muda tudo. Então, você tem que provar o tempo todo. Então, você tem que... No começo, a população, quando ia fazer os pedidos para mim, eles vinham com agressividade. Manda fazer, olha isso, olha aquilo, sabe? Apontando o dedo com aquela agressividade. Tipo assim, você está aí porque eu escolhi, então agora vai fazer. Aí nós fomos aos pouquinhos, mostrando o trabalho, dando transparência. Aí, no final, por favor, prefeita, olha isso, que bom que você fez aquilo. Então, a gente conseguiu mostrar que a política pode ser a política do bem, que a política pública pode ser construída junto com a comunidade. E os meus melhores programas foram construídos junto com a população. porque é dali que sai mesmo, Sim. né? Não A adianta melhor você querer pesquisa uma do coisa mundo. e a pessoa que está do outro lado esperando quer outra. Então, você tem que... Então, o jornalismo foi essencial para mim. Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, prefeita, né? Até então, prefeita, como é que você conseguiu isso? Como é que você conseguiu aquilo? A persistência do jornalismo, a questão de chegar nos locais, o não para a gente não vale nada, né? Falar não para nós é uma coisa que... Não entendi. Você vai atrás. Então, isso tudo ajudou bastante para a gente ter um bom relacionamento com os governos, tanto federal quanto estadual, e a gente conseguir levar um desenvolvimento para a cidade. Hoje, Tapetininga desponta na geração de empregos. O CAGED, né, pelo Ministério da Economia, mostra o quanto nós geramos de emprego. Nós crescemos 694% de 2017 até 2020 com carteiras assinadas.
Então, a gente está... Estamos falando pegar um pedaço de uma pandemia também. A pandemia, a gente levou muitas empresas para lá, graças a Deus. Não, a gente está bem. Então, agora, a pergunta que eu faço para você, já que você foi para esse lado da política. Obviamente, você lida com a imprensa. E você foi imprensa, é jornalista, não tem como tirar isso de você. E o jornalista, muitas vezes, gosta de vender a notícia ruim. Nós sabemos disso. Né? Uhum. Nós sabemos que muitas emissoras, eu não vou citar o nome, elas mostram o buraco da tua cidade para que você... Isso eu estou falando porque é conhecimento de causa. E depois vai atrás de você para ver se você manda uma verbinha que eu estou falando é comercial no intervalo para mostrar o que a tua cidade tem. Eu sei de muitas emissoras que fizeram isso ao longo do tempo, não é agora. Isso existe há muito tempo. Como que você lida com esse tipo, que eu diria que é quase uma chantagem? Vamos Exatamente. Lá. Transparência em primeiro lugar, Gustavo. Mas que eu isso fiz? Que eu tô falando. Existe, existe, isso ainda existe. Tá. O que acontece? O jornalismo, mais uma vez, nos ajuda. Então, eu criei um contato direto com o público, com os meus canais de comunicação. Então, preciso da imprensa. Preciso. A gente trabalha de uma forma justa. Quando quer uma resposta, a gente dá. Quando quer uma transparência, a gente dá. Só que a gente consegue saber até que ponto eles podem ir ou não. Então, a gente cobra. Já entrei com a justiça para poder... Não é isso. Me dá o direito de resposta. E aí a gente sabe que tem o jornalismo, né, que é da emissora, seja ela rádio, jornal impresso, ou enfim, e o jornalista que presta serviços ali, que a gente sabe a nossa classe como que às vezes nem está querendo fazer aquela pauta, aquela situação, mas coloca. Então, eu pedia direito de resposta para a emissora, para o meio de comunicação e para o jornalista. Então, aqueles que iam apontar o dedo já pensar duas vezes. Porque toma uma nafuça na hora. Porque é justo. Você tem ter que entrar com a justiça, eu tenho que dar resposta. Se tivesse realmente aquele... E acontecia, às vezes, apontou lá um problema sério que tem que resolver. Ok, nós temos problema. Isso. Só que vamos dar a verdade dos fatos, sem mais e sem menos. Então. Existe um jornalista, um caso que aconteceu com a gente lá, e que ele fez uma acusação com o meu secretário de obras, dizendo que ele não saía da sala dele, que ele só ficava debaixo do ar-condicionado e que não estava vendo uma situação de uma estrada que tinha que arrumar. A estrada tem que ter manutenção? Tinha que ter manutenção, mas ele estava fazendo uma acusação pejorativa, sim, que é uma pessoa idônea, séria, muitos anos de trabalho, ficou muito ofendido. E aí, então, a gente... acionou, e aí eu pedi uma reunião com aquele repórter, com aquela emissora de televisão, na sala do meu secretário de obras, que não tem ar-condicionado. Falei, vocês vão vir aqui, para ver aqui, nós vamos conversar aqui. Isso. Aí ele se retratou. Então, assim, aí o meu lado jornalístico também funcionava para cobrar aquela fala. Mas, graças a Deus, foram poucos. Você sabe como funcionam as duas coisas. Mas eu te pergunto o seguinte, hoje em dia, a gente tem um jornalismo sério em xeque. Sim. Entendeu? A jornalismo hoje em dia está muito tendencioso. Né? Você não acha isso também? Acho. O que eu acho que é um pouco pior até. Nós temos qualquer pessoa hoje que abre um Facebook e um microfone, ele fala o que ele quer como se ele fosse jornalista. Não questiona, sim, não tem fonte, não estudou, não tem nenhum compromisso com a ética, a moralidade do jornalismo. E aí as pessoas que acabam nem sabendo mais se é ou se não é, falam, eu vi aquela matéria, aquela reportagem, nem é nada. É simplesmente um cara que quer fazer barulho. Sim. Muitos são políticos, que têm seus interesses políticos. Em prefeituras acontece muito disso. Então, aí, uma estratégia era uma outra, era de ignorar de vez. Então, tudo que vinha de questionamento, por exemplo, uma demanda da população que vinha de uma pessoa dessa, fala, olha, desculpa, eu não conheço o canal, não é oficial, não vou atender. Aí você acaba deixando que a pessoa perdesse aquela credibilidade. Aí vinham, se você entrar pelos canais oficiais, se você vier, aí a gente vai dar atenção. Por esse caminho não adianta. Então, o povo aprendeu a entender que os meios de comunicação são importantíssimos nesse caminho, nessa construção, né, da democracia verdadeira, de ouvir os dois lados. Sim, com certeza. Então, não é qualquer um que abre o Facebook que vai falar o que quer e as pessoas vão acreditar. Infelizmente, há muito fake news. Nós também trabalhávamos com processo. E agora eu vou te fazer uma pergunta
que todo mundo quer saber por que a mulher ainda não tomou o espaço devido na política. Por que você acha isso? Eu tenho uma tese. Você vai discordar, obviamente. Vamos ouvir a sua tese. A minha tese é ridícula e machista de churrasco. Mas é o Ai, seguinte. meu Deus, é machista Nós temos 7 mulheres para um homem. Essa é a média, tá? Vamos lá, os 5 para 1, tá certo? Se vocês fossem unidas e quisessem realmente, nunca mais um homem seria eleito. Nunca mais. Porque vocês votariam em vocês. Nós não ganharemos para mais nada. Mas a mulher tem uma rivalidade exacerbada contra a outra. Ciúmes. Ela não olha para você, ela olha a tua roupa, ela como você está vestida, como é que é, não sei o quê. E tal. E eu acho isso muito triste, porque vocês podiam ser unidas e ganhar as eleições. Várias eleições. Fazer assim, ter deputada, senadora, uma atrás da outra. Isso não acontece, infelizmente. E tem mais uma coisa. Por exemplo, eu vi assim, questão do partido. 30 vagas para vereador. Obrigatoriamente, 22 homens e 8 mulheres. Por que isso? Então vamos lá. A vaga por conta dessa falta. Então tem que estimular, acho que é para estimular. Existe uma situação ainda de machismo mesmo, que é mais difícil. As mulheres que vão se colocar numa disputa eleitoral, ela tem que ter um enfrentamento, ela tem que estar preparada para muita coisa, porque realmente não é fácil. Né? Por isso são poucas, tem muitas que não querem se desgastar tanto. E também, infelizmente, tenho que concordar com você que muitas não se apoiam. Que elas, eu sempre conto uma história que é muito simples, muito boba e que é real. Né? Graças a Deus, a minha história eu consegui mostrar para muitas mulheres e eu cheguei hoje a colher frutos de mulheres que falam assim, prefeita, eu abri o meu próprio negócio porque eu acreditei em você. Você é nosso exemplo. Então, se você consegue, eu também consigo. Você tem que ter humildade, andar pela rua, mostrar que você é um ser humano tanto normal quanto qualquer outro. Não tem essa questão do poder para mudar quem você é, seus valores. Então, a gente trabalhou muito com isso. Mas, no começo, tinha um narizinho virado, né? Quem é? Será que vai conseguir? Tinha essa questão. Tinha o machismo também, que, torcendo para dar errado. Falei que a mulher não dá certo. Mas, assim... É uma historinha bem básica que eu conto. Você vai anunciar, eu vou casar. Meninas, vou chegar para um grupo de amigas. Meninas, eu vou casar. Vai. Quem é? E depois você vira as costas e fala, será que ele gosta mesmo dela? Será que não sei o quê? Que roupa que ela vai? Onde vai? Tem esse comentário. E os homens, o cara chega e fala, eu vou casar. Vamos beber, comemorar. Tipo, entendeu? A gente só faz uma pergunta, engravidou a moça? Não, então, por que você vai casar? Então, tá bom. Assim, essa união... Mas eu acredito, Gustavo, que agora a gente está passando por um momento dessa campanha do lugar de mulher onde ela quiser. E aí, quando eu falo desse empoderamento feminino, eu não sou radical em dizer que eu tenho que te menosprezar para eu poder crescer. E não tem que ter uma disputa. Eu acho que todo mundo tem o seu espaço, todo mundo tem que brigar pelo seu espaço. Você, para a televisão, não foi fácil conseguir o seu espaço. Tinham tantos outros homens também que queriam, assim como eu também. Então, eu estava num lugar que eu fiquei muito feliz, chama Acamar. É uma associação de coletores de recicláveis de Capão Bonito. E eu tenho em Tapetininga também, que as meninas também trabalham lá, que é a Cooperita. E elas entenderam o que é o empoderamento feminino. Nada mais é do que você ter sua renda mensal, ter dinheiro para você comprar o que você quer, para gastar onde você quer, para ter a sua casa, para ter o seu sustento, seja ele simples, de médio porte ou grande porte, e acabou. A submissão, ela vem da sua dependência financeira. Ponto. Meu Deus, eu finalmente escutei o que eu queria. Então, o que acontece? Ela precisa dessa liberdade financeira, ela precisa mostrar. E as mulheres têm potenciais, todas nós temos um potencial. Vocês são máquinas avançadas, gente, muito melhor que homem. E aí a gente consegue, então, descobrir esses talentos. Então, aquilo que você gosta de fazer, você tem que potencializar e trabalhar nisso. Então, elas falam assim, não tem vergonha nenhuma. Algumas eram preconceituosas com elas mesmas. Falam, vou coletar reciclado para poder. Só que na minha cidade, elas ganham o 13º salário, elas conseguem se manter a família, e muitas saíram no casamento abusivo, né? Seja ele psicológico ou abuso sexual, agressão, justamente porque existia uma dependência. Então, eu preciso esperar o meu marido, seja como ele for, bêbado ou não bêbado, bater em mim ou não, eu tenho que aguentar, porque eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer. Então, quando a mulher ela vê o que ela pode fazer, o que ela sabe fazer, que todas nós conseguimos, aí ela vai atrás disso. Só que aí entra o poder público.
E aí, nossa responsabilidade como poder público. Para eu dar garantia para essa mulher sair para trabalhar, eu tenho que ter creches para ela. Eu tenho que ter escola para ela. Eu tenho que ter um espaço para os jovens estarem lá aprendendo, não estando nas drogas, nas ruas. Então, aí vem todo esse trabalho que eu sempre falo, que é multidisciplinar. Tudo está envolvido, tudo está engajado. Então, não é a bandeira que eu carrego da mulher, eu carrego a bandeira da família. Porque se esse jovem tiver assistência, tiver um programa que vai fazer com que ele desperte um novo interesse para a vida dele, ele vai ser um marido melhor lá na frente, ele vai ter um casamento melhor, mais respeitoso, e as coisas vão mudando. Então, a gente tem que investir e voltar a focar na família. É isso que a gente precisa, são valores. Perfeito, perfeito, muito bom. Resposta assertiva. Gustavo, temos uma pergunta, Tem né? uma pergunta aí, essa moça Delegado- é legal, Delegado Acácio Leite. Acácio Leite, você é importante, hein, moça? Olá, deixa eu ver. Vamos lá, manda a pergunta aí. Olá pessoal, oi Simone, tudo bem? Simone, eu queria que você respondesse para nós como que você vê o papel do jovem nesse contexto do futuro do nosso país com tudo que está acontecendo. Obrigada, Cássio. Saudade de você. É uma pessoa maravilhosa, um delegado muito respeitado em Tapetininga, região. É uma honra poder responder a você essa pergunta. Bom, nós temos um programa que eu criei junto com os jovens. Quando eu falei que eu faço política pública junto à população, vou contar uma situação que é real, é fato. Eu fui em 2017, né, fui eleita em 2016, primeiro mandato, e em 2017 era já janeiro ali, começando o mandato, calor, eu nem sabia onde ficava a sala do prefeito, cheguei, e tinha um grupo de jovens de jaqueta de couro, preto, com boné, cabelo no rosto, revoltados, e queriam falar com a prefeita. E aí a assessoria falou assim, prefeita, tem uns jovens aí querendo falar com você, você quer que pede para voltar, quer que alguém atenda? Eu vou ser bem sincera com vocês, é a minha primeira pauta do dia. Eu falei, entra, eu quero saber o que eles querem, eu vou ouvir. Claro. E eles entraram e disseram o seguinte, prefeita, nós somos jovens, nós vimos que você ganhou, a gente queria ver se você ia nos ouvir, a gente não quer ficar nas ruas. A gente quer algo para a gente poder aprender, para a gente estar unidos. Eu não quero ser filho do tráfico. E eu exatamente falei, o quê? E eu falei, como é que nós, o que está acontecendo onde vocês moram? Enfim, batemos um papo. Juntos, construímos naquele dia, mandei a secretária de Promoção Social subir para o gabinete, construímos um programa chamado Parada Jovem. Eles chamam de Parada Jovem, porque tem que parar lá, e é uma parada legal, Parada Jovem. E aí o horário, até nisso eles tiveram influência, porque eles, como tinham essas experiências de vida, eles falaram assim, não pode ser só até às 5 horas da tarde, tem que ser à noite, porque o horário do final da tarde, né, quando voltam nas escolas, é que vai ter o problema, e que vão nos usar. Eles estavam com medo de serem usados. E aí eu falo isso para a vida toda. Gente, nossas vidas são feitas de escolhas. Vamos escolher o caminho do bem. Ou você acorda e murmura, dia, céus, eu não posso, ninguém me ajuda, babá. Ou vamos lá, vamos trabalhar, vamos buscar, vamos tentar, vamos arregaçar as mangas e fazer um diferencial. Aqueles jovens fizeram isso. Nós construímos o Parada Jovem, fizemos o 1, 2, 3, 4, 5. 1 por mandato. Porque tem uma construção toda. Eles têm aula de inglês, eles têm aula para montar os seus currículos, qualificação, informática, aí depois eles têm violino, sapateado, tem artes, biblioteca, tem tudo. Você deixa eles terem contato com tudo, porque daí você vai ver a aptidão, né? Eles é que vão... Não, eles vão... É inverso. Eles que me falam que eles queriam, e cada lugar que eu colocava era um grupo diferenciado por aquela vivência. Esses jovens são qualificados e a gente trabalha eles com o PAT para recolocação no mercado de trabalho. A grande maioria trabalha e aqueles jovens, olha que legal, depois de 5 anos, já são maior de idade e eles já se formaram e são professores do meu Parada Jovem. Que bacana. Entendeu? E aí, uma outra situação, Acácio, que é Mas bem... tudo isso é feito pela prefeitura mesmo. pela prefeitura. Sem ajuda privada. Eu tenho ajuda privada. Aulas de inglês, por exemplo, eu não tenho gasto nenhum.
eu tenho uma escola de inglês que apoia e que dá umas aulas de inglês. Mas os outros todos, os cursos, são todos da nossa rede mesmo, investimento da prefeitura. Aí, eu vou descobrir em Brasília que esse tipo de programa, existe uma verbinha lá escondida, que é de projetos. Levamos e hoje nós recebemos verba federal também para manter. Então, nós implementamos algumas oficinas a mais com verba do recurso federal, porque ele está lá. Se você não provocar, ele não vem. Sim. Então, nós fomos atrás disso. E nós temos um outro programa que é muito preocupante, a questão do jovem segurança pública, que é o Acácio Delegado, ele sabe disso, que é inédito, na região metropolitana não tem, só em Itapetininga, que chama as repúblicas. O que são as repúblicas? Olha isso. Quando eu assumi, eu fui para as entidades aonde nós temos os abrigos, que são crianças tiradas pela justiça dos seus familiares. Então, eles tiram as crianças ou por violência, enfim, ou por qualquer outro motivo, e colocam uns abrigos. Toda a prefeitura banca esses abrigos. Toda, não tem como escapar. É lei. Toda a prefeitura faz repasse financeiro para manter esses abrigos. Chega de que idade até que idade e quando que elas têm que ir embora? Aí que tá. Chega de um dia e pode ficar nos abrigos até completar 17 anos e 11 meses. Quando eles fazem 18 anos, abre a porta do abrigo e tchau. O poder público investiu em educação, alimentação, em roupa. Isso, né? Já investiu 17 anos ali e vai soltar na rua. Acabou. Muitos são moradores em situação de rua. Aí, eu conhecendo esse programa, essa situação, em 2017, eu fui visitar uma entidade, foi quando eu conheci tudo isso, e uma jovem estava para completar 18 anos. E ela era mais nova, e eu falei, e aí, o que você vai fazer? Ela falou, eu já tenho emprego. Eu falei, que bacana, onde é que você vai trabalhar? Eu vou trabalhar na Michele. Michele é uma casa de prostituição de Itapetininga. Aquilo, como mãe e mulher, eu fiquei muito chocada. Eu falei, meu Deus do céu, eu não posso deixar essa jovem pensar lá na frente que é só uma casa de prostituição, que ela vai ter moradia e trabalho. E aí eu chamei minha secretária de promoção social, falou, vamos buscar, a gente vai se virar e nós vamos fazer algo diferente. Resumindo, eu tenho as repúblicas, a masculina e a feminina. Então, os jovens de abrigos, a partir dos seus 15 anos, eles já começam a ter esse convívio com uma república. Então, a gente dá aula de educação financeira, a gente leva para o Fundo Social para aprender a fazer bolo, alimentação, se virar, ter autonomia. E essas casas, a prefeitura banca, a gente aluga, paga tudo, aluguel, paga alimentação, paga tudo, só que eles vão para lá como uma república mesmo, de um jovem que quer se formar. Então, você faz uma transição de um lugar para o outro. A gente tem a promoção social com psicólogos, o pessoal monitorando, mas ele vai já morar sozinho. E aí, a gente vai preparando eles antes. Só que daí, o que eu faço? O que você quer ser quando crescer? Sabe aquela pergunta? O que você quer fazer? Eu quero ser enfermeiro. Eu quero ser professor de educação física. Eu busco parceria com instituição de ensino, faculdades. Eles ganham essa cota por conta da prefeitura e essa faculdade que ele vai fazer, eu já dou estágio na prefeitura. Aquela moça que diz para mim que ia ser prostituta, ela é formada, ela se formou, ela foi para a República em educação física, ela trabalha na Unimed de Itapetininga, e ela tem a casa própria, ela conseguiu comprar a casa própria. Então, nós temos agora mais 2 jovens que ela é enfermeira, está fazendo enfermagem. Então, hoje, as crianças de abrigos de Itapetininga, elas sonham em ir para a República porque elas sabem que, estando lá, elas vão estar dando um passo para a vida dela, para a universidade, para o emprego e para a sua independência financeira. Porque se os pais lá atrás já não foram o melhor caminho para elas, com 18 anos jovens, também não vai resolver. Você lembra que aquele jovem de Suzano entrou matando todo mundo que não tinha estrutura familiar por trás dele? Sim. Então, são 2, 3 jovens que a gente recupera, que eu tiro das ruas e dou dignidade, ele vai ser exemplo para outros. É um trabalho pensando nos jovens. Então, com certeza, é segurança pública, é ser humano, é meu papel de cristã, de mãe, de mulher. Então, por isso que eu vejo na gestão a mulher, nesse sentido, faz uma grande diferença. É isso que eu falo, vocês têm uma outra visão, né? Porque tem esse apelo que não dá para ir para casa pensando naquilo, sem fazer. O lado humano é diferente. Porque nós somos preparados para gerar, para cuidar, para agregar. Então, é nisso que a política pública ganha muito com uma mulher à frente. Perfeito. Nós precisamos para o intervalo rápido. É o único podcast do mundo que tem intervalo, obviamente, porque nós temos bons patrocinadores. É isso aí. Então chama aí. Vamos para o intervalo e a gente volta já.
tradição de verdade não se faz do dia para a noite. Da Casa de Carnes Vila Mar até o conforto da sua casa. Você faz o pedido, nós entregamos para você. Casa de Carnes Vila Mar. Nessa você pode confiar. Casa de Carnes Vila Mar. A melhor carne, você já sabe onde encontrar. Você sabe o que é gatificação? É transformar seu lar em um lugar mais harmonioso e aconchegante para o seu gatinho. Casinhas, escadas, redes, prateleiras, pontes, arranhadores e muito mais. E tudo isso feito de forma artesanal, com segurança, qualidade e estilo. Você sabe onde encontrar tudo isso? Ah, é na Gato Rico Design para Felinos. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Ozonioterapia é sinônimo de saúde e bem-estar, tratamento eficaz e indolor. Serve para tratar problemas circulatórios, sinusite, lesões no joelho, linhas de expressão, emagrecimento e até tratamentos capilares. Os resultados são impressionantes. Você quer saber mais? Conheça o espaço MTC e Ozônio. Agende agora a sua consulta. Viu, gente? Patrocinadores legais, né, Gustavo? É claro. Agradecer o Hotel Golden Park, o principal hotel para convenção aqui de Sorocaba e região, e ele fica estrategicamente aonde? Bem na Castelinho. Então você não precisa nem entrar em Sorocaba, você faz a tua convenção lá, você é empresário. E temos também Casa de Carnes Vila Mar, 60 anos de tradição. Cara, é uma boutique de carne. Né? É. A carne pro dia a dia, a picanha. O Chuca não gosta de churrasco, né? Eu gosto, um carioca gaúcho. E também quero agradecer, quem mais, Chuca da Paz? O Tradição Urbana. Tradição Urbana, alta gastronomia por um preço que você pode pagar. Que lugar bacana, é o Castelo de Chantilly de Sorocaba. Maravilhoso em Sorocaba, né? Que aos sábados tem a música do Márcio Oliver. Sim, né? Chuca da Paz. Às vezes eu vou lá atrapalhar. Vai lá atrapalhar. Mas é um lugar sensacional, né? Ozonioterapia. Ozonioterapia. Se você nunca fez, faça com a Gisele. MTC Ozônio. Que coisa espetacular. Sabe o que o Silvio Santos faz para prolongar a vida, né? Você pode fazer de várias formas lá, cara. É espetacular. Reconstrói. Vou te falar uma coisa, meu amigo. Você não está dando no corpo, você vai ficar 0 quilômetro. Vai lá, MTC Ozônio, fala com a Gisele lá. Fala que eu indiquei. Quem mais que nós temos que falar, Chuca? A Dona Marketing. Dona Marketing. Pode falar da Dona Marketing aqui. Então, marketing digital. Você quer botar sua empresa ou o seu site pessoal ou Instagram pessoal, é Dona Marketing, que eles vão fazer uma promoção para você, vão botar você nas redes, você vai aparecer. É isso aí. Bem legal. E para encerrar, a Carla Beatriz, que é uma das grandes dentistas que nós temos aqui, ela tem uma clínica, faz harmonização facial, você quer ficar com os dentes bonitos e tal, vai lá, clínica geral e tudo mais. Tá bom? Fica no Ilimité, pertinho da prefeitura aqui de Sorocaba. Fala com ela e fala que você viu aqui no canal Quiz. Moça, olha, você contou de projetos inovadores e que, obviamente, outras prefeituras vão fazer igual e vão mudar o nome. Correto? Eu conheço bem o sistema, mas nesse né? sentido, eu espero que façam mesmo, porque sim, pode mudar o nome. Pode mudar o nome. Parabéns pro seu projeto. Só vão mudar o nome. É República, não sei o que, é mochilão e vão fazer isso aí. Mas falta mais, sabe o que é vontade política de fazer as coisas. Vontade política. Recurso
A gente sabe que tem, entendeu? Se a Nem pessoa- tanto. Às vezes pega da outra gestão tudo empregado lá. Mas se você não botar no bolso, já ajuda muito. Ah, sim, sim. Então, é isso. Trabalho e transparência. Meu slogan hoje, né, é o hashtag trabalho sério, resultado certo. Não tem outra. Muito bom. Não tem muito outro. bom. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho do macro, da política macro. Você sabe que nós vivemos um mundo político polarizado. Certo? Certo. Esquerda e direita, conservadores e liberais. Aí, bom, assim vai, né? Quem mete a mão que nem o Lula e o Bolsonaro, que está tentando fazer alguma coisa aí, se comunica muito mal, na minha opinião. Sou conservador, posso falar aqui. Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte: qual é o seu lado político? Olha, Gustavo, eu sempre falo o seguinte. A gente é muito complicado você apontar o dedo para dizer o que é o certo e o que é errado, né? Porque a gente tem que ter um balanço. Mas eu vou dizer para você o que eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam. Primeiro que o meu partido até então era Itapetininga, então eu sempre transitei muito bem no governo federal e muito bem no governo estadual, porque eu preciso dos dois. Claro. Eu tenho que fazer um trabalho político Sim. de bom relacionamento. Então você chegou a pegar o final da Dilma, o Temer. Dilma Temer e Bolsonaro. Tá. E também governo estadual, Alckmin, Márcio França e Dória, e agora Rodrigo Garcia. Tá. Então, o que acontece? A gente viveu um pouco de tudo, mas está lá. São convênios, são programas, são recursos que eu não posso ignorar para a minha cidade. Então, acho que assim, a boa política de convivência ela é necessária. Eu acho que o extremismo, seja qual for, eu não concordo. Sim. A agressividade para você conquistar alguma coisa, eu não concordo. Tem que ter diálogo. Eu sou uma pessoa do diálogo. Sim. Eu sou uma pessoa de que a gente tem que buscar entendimento e que não precisa ninguém sacanear ninguém para poder ter alguma coisa. A gente tem que ter o jogo aberto, transparência. Eu sempre trabalhei com transparência. Eu tive moradores na minha pré-campanha que falavam assim, se você, na zona rural, se você colocar asfalto aqui, eu voto em você. Eu falei, então você não vai votar em mim, porque eu não vou trazer asfalto aqui. Aqui não vai dar. Isso é legal, hein? Eu vou Trabalhamos com colocar sinceridade. Isso é muito. bom. A minha equipe, às vezes, falava assim, vou matar você. Eu falo, mas não adianta depois a pessoa vai lá bater na minha porta e enfiar o dedo na minha cara, você falando. Então, eu nunca... Plano diretor, não diz, Eu aqui não não passa, dava, aqui não dá. não dá, não tem nem casa suficiente, porque para você ter um programa para asfaltar um bairro, você tem que ter quantidade de casas, tem todo um programa que você tem que respeitar. Então, não dava, regras, né? não dava. Eu não ia falar aqui, eu ia falar, ó, passar uma pedra, melhorar aqui, eu vou. Agora, eu não vou prometer isso, que não vai acontecer, nem comigo e com ninguém. E se alguém passar aqui e falar para o senhor que vai fazer para ganhar o seu voto, o senhor pode votar na pessoa. E se ele for eleito, eu vou voltar aqui para cobrar o senhor, porque não vai conseguir fazer. É mentira. Então, a gente tem que trabalhar com a verdade. Eu trabalho com a verdade, Gustavo. Nem que, às vezes, eu chegue a ter perdas, mas eu prefiro a verdade. Então, assim, eu sempre falo, Gustavo, você, jornalista, apresentador, pai e empresário, você tem contato com o seu presidente da República? Não, Você tem contato com o seu governador? não. Você tem contato com o seu prefeito? Tenho. Você tem contato com o seu vereador? Tenho, mas não quero falar. Você tem contato com o seu... Você tem São contato fracos. com o seu deputado estadual? Tenho. Você tem contato com o seu deputado federal? Sim. Então é o seguinte, eu vou te responder aquilo que eu falo para todo mundo. A escolha é sua. O que eu posso te garantir é que se a sua escolha for o meu trabalho, eu vou ter o compromisso do olho no olho com você. Sim. Se eu fosse estadual, uma pré-candidata a deputada estadual, eu teria que te representar no governo do estado. Pré-candidata a deputada federal, eu tenho que te representar no governo federal. Eu vou respeitar a sua escolha. Sim. Assim como eu quero que as pessoas respeitem a escolha daqueles que vão me escolher. Sim. E fazer uma política pública de respeitar o voto. Então, eu respeito quem está lá. Se acertou, errou, faça uma revisão, acompanhe seus candidatos e vai fazer. Vê se eu estou errado. Então, O teu ponto de vista é o seguinte, mesmo que você não concorde, se você precisar sentar com o diabo para trazer benefício para Itapetininga, você senta, conversa e traz o benefício para... Digo o diabo é assim, não tem acordo. Isso. Mas eu vou levar aquilo que... Ó, uma coisa que eu fiz. E é um caso que é bem real disso. Você vai levar o que é de direito, né? De direito. É. Não tem negociação. Não, eu sei, entendi. Não é, porque eu estamos tenho falando medo de disso. enxoval, de barganha, Que é nada seu disso. de Não, direito, claro. que é direito. Então, por exemplo,
Todos os deputados federais e estaduais, quando acabavam as eleições, eu peguei duas campanhas de deputados e eu pegava os 10 mais votados do Itapetininga e levava para os 10 mais votados federais. No dia da posse, em Brasília, eu estava lá, e no estadual também. Fulano, Chuco, você foi eleito para o Itapetininga. Está aqui, ó. Você vai ter que me ajudar com isso, que você teve X votos. Gustavo, você foi... E eu fazia isso com deputado por deputado. Teve um deputado, que eu vou falar o nome, porque eu fiquei muito revoltada, Tiririca. Foi o 4º mais votado na minha cidade. Paraquedista. Levei lá o ofício para ele, ele disse assim para mim, votaram em mim porque eu quiser, porque eu não pedi voto lá. Isso. Eu não andei lá. Nem pedi voto lá. Eu não pedi. Respondi para ele, realmente o senhor é um palhaço, né? Então, não devia estar aqui. Mas é isso que as pessoas têm que entender. Eu tenho que respeitar o voto. Só que eu tenho que mostrar o que fez de efeito aquela sua escolha. Então, eu mostrei para a minha cidade. Todos que realmente ajudaram, eu sou justa, e todos aqueles que você votou e jogou no lixo o seu voto, que não ajudou são os paraquedistas. Vamos falar no português claro. São os paraquedistas. Exatamente. São os caras que vão na tua cidade aí, seu Zé Ruela, e não sabem nada da tua cidade, obviamente com muito dinheiro, aí eles pagam assessores, assim, para trabalhar na campanha. É assim que funciona. Campanha é caro. Então eles fazem lá as meninas de bandeira e tudo que pode. Aí eles vão lá na tua cidade e roubam, vamos dizer assim, pegam os votos daquele candidato que mora lá, o bicho da terra, o minhoca, o cara que está lá, que conhece. Que sabe tudo da Que cidade. sabe que tudo. pode ser cobrado depois. Pode ser cobrado, porque você conhece a mãe dele. Fala, a mãe dele, a velhinha mora ali. Eu não sei o quê. Você não tem como cobrar, porque você nem vai ter acesso mais ao cara. Isso que eu É disso falei. que você está falando. Você tem presidente? Você não tem contato com o presidente, você não tem com o governador, você não tem. E a proposta que eu tenho de governo nesse lançamento de pré-candidatura é justamente, eu quero fazer algo diferente. Eu sei que é difícil, é trabalhoso, mas eu já me desafiei uma vez, né, e consegui mostrar isso para a população, como era meu trabalho, esse olho no olho está direto com a população e quero fazer. Então, eu vou setorizar. Eu quero ter videoconferências, então vai ter uma pauta com a discussão sobre mercado imobiliário. Esses representantes, nós vamos ter uma conversa, gente, tem isso aqui para votar. O meu voto não vai ser de partido, o meu voto vai ser da população que me elegeu. O partido não me elege. O partido só me dá legenda. Quem me elege é a população. Né? O partido muitas vezes nem ajuda os candidatos. Então, a gente vai representar aquele voto em Brasília. A minha ideia é aproximar a população, entender a política de verdade. Porque muita gente também fala que é uma política nova, mas se tiver um jeitinho, é o primeiro a pedir. Não, então, também não pode. Pede. Né? E tem muita gente também que fala que mudou, aconteceu, mas no fundo está tudo igual, ou até piorou. Então, a gente tem que tomar cuidado e realmente avaliar, Gustavo. Por isso que lá atrás, quando vocês começaram o programa e falaram do jornalismo, que às vezes mostra muita coisa, ou qualquer pessoa abre o microfone e fala o que quer, a gente tem que tomar cuidado. Sim, tem que buscar as fontes reais. Então, quem é o seu candidato? Acompanhar quem é o seu candidato, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Atendeu? Está contente? Está feliz? Mantém seu candidato. Não atendeu, esperei mais. Dá uma chance para aquele que você quer acreditar. E, Simone, eu acho terrível esse método brasileiro de você eleger, porque você vota numa pessoa, a pessoa é bem votada, ela puxa pessoas que você nem sabe quem é. Eu acho terrível, assim. Você, na verdade, não está elegendo exatamente quem você quer. Ia passar um distritão, né, que era o voto distrito, que eu também concordo com ele, porque você teria o voto de quem você realmente escolheu. Quem você escolheu, quem teve voto entra, quem não teve voto não entra. Mas acabou isso não acontecendo, enfim. Agora, Itapetininga tem quantos mil eleitores? A gente está falando de 90 mil, mas que vão para as urnas 75 mil. 110, de 90 a 110, mas que vão para as urnas 75 mil. Vamos imaginar que um cenário surreal, que essas 75 mil pessoas votem em você de fato. Vamos supor que você é pré-candidato a deputado federal. Mas é uma coisa surreal, né? Acho difícil, é que nem jogar 30 mil moedas para cima e cair tudo cara, é difícil. Mas vamos supor que isso aconteça, certo? Certo. Você não está eleita com isso. Você vai ter que buscar voto fora de lá. E qual a tua estratégia? Região. A gente tem que, porque assim, Gustavo, eu fiz um trabalho, né, que foi natural. Sim. Você pode até achar que foi planejado, mas não foi. Foi natural. Logo no meu primeiro ano de mandato, eu assumi a presidência do Comitê de Bacia do Alto Paranapanema. Eu estava, inclusive, uma vez num evento. É verdade, é verdade. Depois, eu também assumi aqui a região metropolitana de Sorocaba,
né, por 2 vezes. Então, a gente começou a enxergar uma realidade dos prefeitos, da região, que é essa região que eu quero abraçar. Entendi. A região metropolitana de Sorocaba e São essa 29? região... São 27. 27. E depois, ao todo, são 63 municípios, que a gente tem muita proximidade com os prefeitos. Porque a gente já conhece a realidade e sabe que a demanda de um e o outro são muito parecidas. Então, a gente quer fazer um trabalho para regionalizar de verdade, fortalecer a nossa região metropolitana. E eu fiquei muito feliz, enquanto eu estava como presidente da região metropolitana, que nós tivemos muito contato com os prefeitos novos vieram com gás, estão trabalhando, estão saindo da cadeira, estão realmente mostrando serviço. A população está top demais, cobrando, isso é muito bom, você faz com que o seu prefeito tenha que prestar contas o tempo todo. Então, isso é muito importante. E nós tivemos o SEAD, uma avaliação, que avalia esses números todos, né, e os índices, e nós tivemos um crescimento do PIB. Hoje, a região metropolitana de Sorocaba, com o trabalho que nós fizemos lá atrás, é a primeira no estado de São Paulo. Então, nós tivemos um crescimento com transparência. Porque uma gestão transparente chama a outra. Porque a população fala assim, mas na Petininga acontece isso, por que aqui não? Mas lá acontece isso, por que aqui não? É uma competição da população saudável, os prefeitos unidos, os prefeitos estão à frente, querem fazer a diferença, as experiências que nós trocamos juntos que dá certo uma cidade e outra. Então, enquanto nós estivemos à frente da região metropolitana, foi bem interessante, o resultado está aí. Tapetininga, os resultados foram positivos, cresceu o orçamento, e 62% o orçamento cresceu na cidade. O índice de empregos cresceu na cidade. Isso é transparência, em trabalho, não tem outra regra. Entendi. E para a região metropolitana, a gente levou esse exemplo também, que mostrou resultado, e somos a primeira hoje região metropolitana do estado de São Paulo. Que discurso afiado, não é? Mas é verdade, essa, pode sim, puxar não, os dados aí. E essa união ela é muito importante. A gente Claro. viu a questão da água lá de Salto de Pirapora, né? Que dependia de outra cidade, que dependia de outra. Então, Araçoiaba, Quevedo. Então, grande lá pro prefeito. Uma cidade dependia da outra, e essa união que faz realmente as coisas acontecerem. Nós temos bons prefeitos aqui, o Manga Excelentes mesmo. prefeitos. Nós estamos com um grupo de prefeitos. Olha, a região metropolitana está privilegiada. E Nós estamos com prefeitos região novos, engajados, dedicados, que estão com vontade, tesão. Exatamente, e faz a diferença. O doutor Quevedo esteve aqui, a gente já convidou o prefeito Manga de Sorocaba para vir aqui. Bacana, um abraço para ele também. Simone, agora, você sabe que eu sou filho de político, né? Meu pai foi presidente nacional do PSD, coordenou a campanha do Enéas, do doutor Enéas, que teve 1 milhão de votos. Eu convivi os últimos 5 anos com a boa política, com o doutor Enéas, e eu aprendi muito com o Prona e tal. E eu sei quanto é difícil ser prefeito, porque ele tinha 67 prefeituras aqui no estado de São Paulo e eu convivia com alguns prefeitos. E tem uma coisa que é muito difícil, que é quando você não tem maioria dos vereadores. Eu vou usar um termo aqui, me perdoem, é uma putada que você tem que negociar. E é verdade, negociar o bom negócio. É você conversar com eles e convencer para que eles não tenham ego para falar, poxa, ela está ficando grande demais, depois eu quero sair para prefeito, como é que eu faço? Eu não vou ganhar dela jamais, porque eu estou ajudando ela com a cidade, uma série de coisas. Como que você lida com isso? Olha, Gustavo, eu sou uma mulher, eu digo que eu sou muito grata, Deus é maravilhoso na minha vida, né? Acho que a fé, as pessoas falam assim, fé e política não dá para misturar. Dá sim. Dá sim, porque quando você tem a fé, você tem Deus, você tem um respeito ao próximo, e o próximo, obrigatoriamente, ele vai ter que te encarar com respeito, porque senão, meus 2 mandatos, eu tive a maioria na Câmara. A maioria quanto que é? 9 lá? São 19. É que nem aqui, quase, Sorocaba. 19, e aqui são 21, né? 21. 19. Eu tive 3, acho dos universitários de novo, 3 na oposição, 2 deles no primeiro mandato, que, para mim, eles sendo oposição era interessante, porque eu não queria perto de mim. Sim. Não trabalhei para reverter, porque não... Sim, só se tiver alguma... E também agora, no segundo mandato, pouca coisa, 2, 3 também. Então eles eram também votos vencidos, assim. Nenhum projeto de lei meu voltou. Todos foram aprovados. Eu entrei para a política com proposta de fazer algo novo, apesar de ter tudo que você fala, né? Falar, é porque isso, porque aquilo, mas a gente tentou fazer algo diferente. Então, no começo do mandato, eu chamava todos os vereadores para a mesa da sala de reunião e falava, vai descer um projeto de lei assim, vamos discutir juntos, o que vocês acham que dá para mudar, quero ouvir vocês, blá, blá, blá. Depois de um certo tempo, não deu para funcionar mais isso, porque essa oposição
E foi uma vez um vereador agrediu o outro fisicamente. Eu Tá falei, falando sério? tô Aconteceu falando isso? sério. Eu falei, não, aí para. Não é nem contra nós. Eu falei, não parou. Eles Eu não quero sabiam. respeito. Eu falei, não, acabou isso. Eu tentei fazer isso, não deu certo, acabou. Aí, Gustavo, quando você... aí vem a bênção, né? Do jornalismo. Eu tinha a população do meu lado. Então, quando eu ia encaminhar um projeto de lei, primeiro que era bom. E mesmo alguns que causavam polêmicas, que também tinham pessoas que causavam polêmicas, aquilo que você falou, quer vender dificuldade para depois ter facilidade, achando que isso ia funcionar comigo, e aí não. Então, às vezes, quando iam falar comigo, falavam, oi, eu não entendi, vereador. Não, porque por conta do jornalismo, ele sabe que eu tinha colegas no jornalismo que eu mesmo denunciava muita Ele coisa. começava com a conversa estranha. E não ia até o final. Então, nós tivemos um grupo muito, muito bacana. Eles entenderam a proposta. Então, se tivesse que defender algum projeto mais forte, eu mesma ia pedir a palavra na Câmara, fazer inscrição para defender, secretários iam para a Câmara para discutir, e eu avisava a população, estou essa é a colocando amanhã na Câmara Municipal de Itapetininga o projeto tal. O voto do seu vereador é importante para isso. Acompanhem ele pelas redes sociais e veja quem vai votar, quem não vai votar. Entendeu? Faltou você fazer a transmissão ao vivo. Vou fazer a transmissão ao vivo aqui. Eu quero ver qual que é o viado aqui que não vai votar. Começa. Vamos lá. É bom para a cidade. É. Então, pronto. Você resolveu, olha, eu vou te falar, viu? Você mata no argumento. E eles entendem, mas também nunca colocamos um projeto de lei que fosse comprometer e nem dar trabalho. Claro, é bom para a cidade. Mas isso pouco importa e nós sabemos disso. Sim. Isso não, mas pouco teve importa. projeto de lei, por exemplo, o lote social. Eu fiz um projeto de lei porque nós temos pessoas que não vão conseguir participar de uma CDHU. Ele trabalha, mas não tem renda comprovada. Ele está com o nome sujo no Serasa, mas ele é um trabalhador. Então, mas ele quer ter o espaço, o terreno dele. Então, nós fizemos lotes da prefeitura, que eu fiz esse programa junto com invasores, também sentei com eles, também é um programa junto com a população, e criei o lote social. Então, tinha vereador que causava, mas não vão conseguir construir, não tem dinheiro para construir, blá, blá, blá. Fui explicar nos meios de comunicação como era. Eu falei, esse projeto foi construído com eles. Eles estão dizendo que consegue. Por que o senhor está torcendo contra o povo? O povo está dizendo que consegue. E eu vou fazer esse sorteio. Bom, fizemos, o projeto foi aprovado, né, 1 ou 2 que não aprovaram. Aí, no dia do sorteio, estavam lá. Ah, entendi. Para poder participar. Poder fincar a bandeira e falar que estava... Aí, o que eu fazia? Quero agradecer os vereadores tais, que votaram a favor. E, por favor, que bom que o senhor está aqui. Viu como é bom, vereador? O senhor votou contra, mas é bom, olha aqui. Ele está dizendo que é importante. Vai passando o microfone nele e ele corta dele. Agora passa nele. Genial. Mandaram pergunta. Então, Fala Gustavo, aí. mandar uma pergunta aqui, Chupa, rapaz. ver quem é aqui. Não consegue. Eber Gabriel e Jairo Sanches são empresários. São queridos. É um podcast que eles têm? Podcast, Pizza com marketing. São sensacionais esses meninos. São bons de marketing. Então, que legal. manda a Deixa eu pergunta ver. aí. Oi Simone, Eber e Jairo aqui tomando um cafezinho para fazer uma pergunta inédita para você. Exatamente, café super especial. E Simone, esse café lembrou da sua super energia e a gente queria saber o segredo. Você trabalha muito exaustivamente e a gente queria que você contasse pro pessoal o que você faz para ter essa energia maravilhosa. Meninos, vocês são sensacionais. E, quero voltar no programa com vocês. Vocês têm que conhecer, vocês têm que tomar um café com marketing com eles lá. também, viu? E desafiá-los, são sensacionais. Bom, vocês têm uma energia maravilhosa, mas chegamos a falar sobre isso num programa que eu participei com eles. Realmente, a gente acorda cedinho, quando dá para fazer um treino, alimentação, a gente tenta, mas, enfim, existe um segredo. Falei para vocês agora há pouco. É acreditar tudo na fé. Tudo debaixo de oração. Então, quando não estou com um terço, o rosário está aqui, ó. É um terço. Você está mostrando aqui. E eu tenho todos os dias, né? O rosário é realmente muita oração, colocar para Deus os meus projetos, os meus desejos, e que se for realmente aquilo que ele vê que é bom para atender a população, que ele abençoe, que ele abra as portas. E que faça do jeito dele, não do seu, né? Exatamente. E que se for ruim, que ele já corte e que ele também já venha acalmar meu coração, que aquilo não é para acontecer. Então, tudo, Gustavo, tudo, Você coloca nas mãos tudo, de Deus. tudo eu coloco nas mãos de Deus. Todos os meus projetos, todos os meus programas eu coloco lá debaixo de oração.
A gente vai tirar a palavra, deu certo, é para acontecer. Se não é para acontecer. A Faculdade de Medicina de Itapetininga, no Brasil, nos últimos 5 anos, não tinha nenhuma possibilidade de nenhuma cidade no Brasil abrir uma faculdade de medicina. E nós fomos entender, uma história longa, mas de muita fé, descobri que tinha um caminho, a última vaga pelo Conselho Estadual de Ensino do Estado de São Paulo, para convencer uma outra cidade com a escola, com a universidade municipal para investir na cidade, passar por câmaras municipais dos dois municípios e resumindo a história. Está funcionando, está tendo aula, 60 alunos por semestre, 1.500 empregos gerados pela universidade. Já está em que turma? Está no primeiro ano. Olha, já foi a aula magna. Então, a gente... É fé. É trabalhar de fato. É a política pública do bem. E quando existe a política pública do bem, as portas se abrem. Então, eu peço para Deus. É imbatível. Porque é isso que eu quando faço. você quer fazer, você vai em frente. E me dá energia, me dá gás, eu quero fazer. Aí, quando você recebe um carinho, prefeita, você fez isso, aquilo, puxa, aquilo. Aí você fala, quero mais, quero mais, quero mais. É isso. Não, eu recebi, assim, só de colocar no Instagram, no Face, aí um monte de gente, sou fã dela. Tá fazendo um trabalho maravilhoso, isso é muito legal. bom. Né? É gratificante demais. Porque eles né? descem o cacete também quando é ruim o entrevistado. Sim. E eles falaram muito que bem bom, de você. Que bom, fiquei feliz. Mas é isso. Vamos encerrar. Eu queria falar tanto de comunicação com ela, para ela dar aula pra gente de comunicação, para ver se a gente aprende a falar. Acho mas que vai ter que vir de novo aqui no vai ter que vir, Olá, vai ter que vir. vir. Mas aí ela vem diferente. Uhum. Ela vem já deputada. Isso. Vamos lá, moça. Isso aí, queria te agradecer, viu, Simone? Sou Sabe, eu que agradeço. sou seu fã, já era, e agora cada vez mais. Parabéns pelos projetos. Não é fácil, eu sei que você aceitou um desafio que é assim, é descomunal, é quase desumano, porque você está dentro de uma cidade e você, ao mesmo tempo que você recebe elogios, você é atacado o tempo todo e precisa estar plena, forte e convicta do que você está fazendo. Parabéns. Obrigada pelo carinho de vocês. Contem sempre com a gente. Vocês sabem que eu também sou fã de vocês. Tivemos um início juntos, torcendo muito por vocês. Não tenho dúvida. Quando levávamos jovens para a TV Sorocaba e reunindo a moçada toda. Então, assim, vocês são sensacionais. Parabéns pelo crescimento. Consolidar a comunicação, né? Tão importante isso, ter essa credibilidade. Então, sou eu que fico feliz e grata demais. Gratidão por estar com vocês hoje. A gente também. E o cargo de prefeito é um cargo difícil, né? Porque você comanda uma cidade e você está ali próximo das pessoas de cobrar. É difícil de um deputado tá lá em Brasília, lá, aí vai longe, cobrar ele lá. Você está ali presente, né? E quando a pessoa é presente como você é, e eu acho que o legal também, Simone, é você ter o lado, o jornalista, que você já viu as mazelas da sociedade, já viu tudo, já sabe o que acontece. Não é o cara político de carteirinha que está lá no escritório dele e não sabe o que a população realmente precisa, né? Sim, muita coisa que a gente fez foi baseado em reportagens que a gente retratava e falava, isso dá para fazer. Obrigado pela sua presença. Eu que tá? agradeço. Gostei muito, Gustavo. Vamos junto. Só que é o seguinte... tem que responder a pergunta. Pô, Quantos, no período parlamentar do Brasil República, quantos primeiros-ministros nós tivemos? 1, 2... 1, 2 ou 3? 1. Não, o primeiro foi, né, Eu estou chutando, obviamente, que eu não tenho foram, a menor ideia. Então, foram 3, tá? Eu imaginei que fossem Foram 3 7. também. Você devia ter perguntado Eu pra ela. chutei também, Porque, mas não sei quem são. Porque o primeiro foi Tancredo Neves, né? Foi o primeiro do Brasil República, foi o primeiro-ministro. Que eu lembro da música o Francisco Brochado da Rocha e o Hermes Lima, que também foi o último. Aí o Brasil, houve um plebiscito, né? Se ele virava reino, se ele virava parlamentar, se ele virava presidencialista. Nós tivemos primeiro-ministro. E o presidencialismo 3. ganhou 3. 3 primeiros-ministros. Então, aprendemos mais Fora essa. o do Brasil, o Império, que foram vários também, foram bem mais, mas enfim. Mas eu tô acho que 80% de aproveitamento, viu? Isso aí é essa, viu? Tá bom. Pode puxar as histórias aí. É isso aí. E se você gostou da entrevista, assina o canal, deixe seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma, porque são entrevistas muito legais. Assista as outras também, beleza? Até a semana que vem com mais uma entrevista. Valeu. Sempre em alto nível para você. Tchau, tchau.